Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma aula ao vivo de Geografia e História do Tocantins, aqui pelo Instagram. Professor Leucácia, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia Emília, boa noite. Ilana, boa noite. Deixa-me ver quem mais. De Assis Pinheiro, boa noite. JVC Tubal, seja bem-vindo. Raila Guimarães, boa noite. Bruna Elke, boa noite. Maninho Zorra, meu amigo Maninho, estava falando agora há pouco contigo. Nosso vereador de Dianópolis, seja muito bem-vindo, Maninho. Francisco, boa noite. Sucesso aí na caminhada, viu, na campanha. Sejam muito bem-vindos. Eunice, boa noite. Lília, boa noite. Lara Lima, seja bem-vinda. Bora. Ô, Pedro Lucas, abraço aí, Pedro Lucas. Alice Cruz, boa noite. Fernanda, boa noite. Show. Meninos, deixa eu pedir desculpas para vocês em relação à nossa live de ontem, que não ocorreu. Eu havia feito um anúncio da live que não ocorreria na data de ontem, cheguei a postar na rede social. Eu recebi muitos alunos que falaram assim: professor, estava esperando a live ontem, fui ver muito tempo depois, eu lá esperando. Peço desculpas. De Assis, um alô para a Polícia Penal, para ti de Assis e para toda a Polícia Penal, toda a corporação, viu? Boa noite. Peço desculpas então para quem ficou esperando e a live não aconteceu, mas ontem eu havia afirmado, ontem foi aniversário de minha sogra, tivemos uma comemoração para ela de aniversário e tive que remarcar para a data de hoje. Val Determinada, diretamente de Anápolis, seja bem-vinda. Bom, vamos começar a nossa live hoje? Show de bola? Professor, o que eu preciso saber sobre Tocantins? Gente, um assunto que cai e já caiu muito em prova. Peguei questão de concursos anteriores, trouxe aqui para vocês algumas questões para que nós possamos analisar, tá? Uma delas, mas antes de falar da questão, antes de dar a resposta sobre a questão, eu vou perguntar para vocês. Por favor, me diga, quantos estados fazem fronteira com Tocantins e quais são eles? Eu quero saber primeiro quantos são, segundo, quais são os estados que fazem fronteira com o Tocantins. Mário das Dores, boa noite. Beatriz, boa noite. Mona Lisa, seja bem-vinda, Mona Lisa. Jaque Vieira, boa noite. Bruna Gui Costa, seja bem-vinda. Elisângela Ramos, Aires Ramos, boa noite, Elisângela. Elisângela Vozinha, boa noite. Sérgio Marques, seja bem-vindo. Boa noite. E aí, respondeu para mim? Silmária, boa noite. Quantos são os estados e quais são eles que fazem fronteira com Tocantins? Luísa Jesus, boa noite. Cadê a resposta? Mari das Dores, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Seja bem-vinda. Muito bacana você estar aqui. Aline Paiva, boa noite. Estive hoje cedo, lá em Alvorada, hoje pela manhã. Aí encontrei com uma aluna daqui das lives, eu não sei se ela está aqui agora, a Adriene. Se estiver, um abraço, Adriane, achei muito bacana, viu? Estar acompanhando as lives. Luísa, eu também fiquei esperando, desculpa, Luísa, perdão. Yessiana, boa noite. Edjane, boa noite. Boa noite. Agaturo, boa noite. Evelyn Brito, boa noite. 6 estados, o Fábio está dizendo aqui, o Tocantins faz fronteira com 6 estados. E quais são os 6 estados? São 6 a resposta correta. Leila Aparecida, boa noite. Bruna Elke, são 6 estados a resposta correta. Quais são os 6 estados? Eu quero saber de vocês. Aleph Johnson, Aleph, boa noite. Kelly Soares, boa noite. Girlânia, boa noite. Quais são os 6 estados que fazem fronteira com Tocantins? Aqui está dizendo a Patrícia Rocha, Maranhão, Pará, Goiás, Piauí, Minas Gerais e Bahia. Não, Minas Gerais não. Maranhão, Piauí, Bahia, Goiás, Mato Grosso e Pará. Pronto, deixa-me ver, Deucélia acertou em cheio. Agora, olha essa questão que eu trouxe aqui para vocês, questão de concurso, viu? Olha só a questão. Está dizendo aí, analise a alternativa correta que identifica todos os estados que fazem divisa com Tocantins. Bom, você tem aí a questão, você tem alternativas, eu quero saber qual a alternativa correta. Alguns aqui já responderam a alternativa correta.
Ó, letra A, Pará, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, não, Mato Grosso do Sul tá fora, quem faz fronteira é o Mato Grosso, letra A fora. Letra B, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Goiás e Ceará. Ceará, pelo amor de Deus, longe disso. Letra C, Maranhão, Bahia, Mato Grosso do Sul, de novo errado, do Sul não. Letra D, Piauí, Goiás, Bahia, Maranhão, Pará e Mato Grosso. Show de bola, D de dado, D de Deus, D de... correto. Não tem nada a ver, né? Mas letra D é a alternativa correta. O que sobre esse assunto de fronteira, como é que esse assunto já foi abordado também, professor, em outros momentos? Meninos, esse assunto das fronteiras do Tocantins, ele chegou a ser abordado assim. É correto afirmar que o estado que faz fronteira com Tocantins a norte é... Quais são os estados que fazem fronteira com Tocantins a norte? Diz aí, vai respondendo, vai respondendo. Eu quero saber quais estados fazem fronteira com Tocantins a norte. O que eu estou perguntando para vocês é que já foi abordado em provas anteriores. O Antoniel está perguntando, será que sai guarda metropolitana de Palmas esse ano? Olha, já tem desde 2019 que a prefeitura vem anunciando o concurso da guarda metropolitana. Que eu me recorde, eu já vi pelo menos 3 anúncios que esse concurso seria lançado. E até hoje está na enrolação, certo? Mas a qualquer tempo pode sair. O ideal, Antoniel, é que fique estudando sem esperar edital. Quando sair já vai estar preparado. Ok? Vamos lá? Quais estados fazem fronteira com Tocantins? A norte. Desde deu certo. E aí? Ó, tá dizendo aqui a Beatriz, professor, Maranhão e Pará. Bom, a norte eu tenho predominância com o estado do Maranhão, mas nós temos a presença de Maranhão e Pará fazendo fronteira a norte. Aqui, ó. Nós temos aqui o estado do Tocantins, certo isso? Aqui fica a fronteira, nessa linha aqui, fica a fronteira do estado, desculpa, vou só segurar aqui, o estado do Pará está aqui, o estado do Maranhão está aqui do outro lado. Você está percebendo que a maior parte aqui, a norte, predomina Maranhão? Só que essa pontinha aqui também é considerado norte, então a norte eu tenho a presença do Maranhão e Pará. Professor, então, seus 2 estados a norte, exatamente. Vitória Ribe, boa noite. Maicon Kenner, boa noite. Ana Júlia Souto, boa noite. Lohane Cristiane, boa noite. Professor, tá, norte, Maranhão e Pará. A sul eu tenho o quê? Goiás. A leste, Maranhão, Piauí e Bahia. A oeste, Pará e Mato Grosso. Aí você fala assim, professor, mas o Mato Grosso, aliás, mas o Pará não está a norte? Gente, o Pará tanto pega norte como pega também oeste. Assim como também vai pegar noroeste. O Maranhão pega norte, pega leste, pega nordeste. Quer dizer, eu tenho que fazer a Rosa dos Ventos no centro do mapa do Tocantins, com os estados fronteiriços que fazem divisa, para identificar todos os estados que fazem fronteira com o Tocantins. Ok? Esse assunto estou fazendo apenas um direcionamento para vocês. O assunto de fronteiras do Tocantins, quais estados fazem fronteira, para que lado tem a fronteira com cada estado. Esse assunto costuma ser muito abordado nas provas de concurso. Professor, me diga uma outra prova de concurso que abordou esse assunto. Como foi abordado? Olha, uma outra maneira, na prova só desenhar um mapa. Exatamente, Cláudia Emília. Gabriela Melo, como está, Gabi? Como está o friozinho do sul? Seja muito bem-vinda. Um abraço ao meu amigo, Dr. Jorge Gustavo. Muito bom você aqui. Meninos, voltando. Teve uma prova de concurso que falava assim, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. E aí, professor? Eu marco certo ou eu marco errado? Diz aí pra mim. E aí? Rapaz, hoje eu saí de casa, era 5 horas da manhã. Fui chegar agora à noite. A corrida aí tá... Mas tá valendo. É necessário. E aí, eu quero saber de vocês agora. É correto afirmar que dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte? Essa afirmativa está correta.
É correta, não é errada não, viu, Alessandra? Ela é correta. Professor, boa noite, Amanda Simões, boa noite, Adriano Linhares, boa noite, Alene Paiva. Por que é correto, professor? Se você falou mais cedo um pouquinho que a norte faz fronteira, a norte do Tocantins faz fronteira Maranhão e Pará. Meninos, olha só, estados que fazem fronteira a norte, Maranhão e Pará. Estados que fazem fronteira, dentre eles, qual deles pertence à região norte? A questão pergunta aquele que pertence à região norte, não que faz fronteira com Tocantins a norte. Que faz fronteira com Tocantins a norte é Maranhão e Pará. Dos que fazem fronteira, o que pertence à região norte é apenas o Pará. Professor, me explica melhor. Explico. Goiás e Mato Grosso pertencem à região centro-oeste. Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região nordeste. Ou seja, sobrou apenas o Pará pertencente à região norte. Ok? Show de bola? Então a afirmativa da prova é correta. Ok. Lucimária Biel. Boa noite, meu querido professor. Boa noite, Lucimária. Islanleto, se liga na interpretação. Exatamente, Isa. Se liga na interpretação. E a questão ela fez propositalmente, porque ela analisa o seguinte: olha, os alunos sabem que a norte do Tocantins tem Maranhão e Pará, então vou fazer a pergunta, vou fazer a afirmativa, estado que pertence à região norte, para ver se pega o aluno no erro. É só se ligar na interpretação. Ok? Show de bola, Isa. Vamos lá. Professor, vamos para outra questão, outro assunto? Vamos, fácil demais. Vamos. Jogar outra questão aqui para vocês, tá? Olha só a questão. A cidade foi fundada por volta de 1750. Opa, eu quero saber de vocês agora. 1750, que século é esse? Vamos analisar o assunto, hein? Júlia Campos, boa noite. Eu fui buscar minha filha na escola ontem e, enquanto vocês vão me dizendo o século, estava conversando. Aí eu olhei para uma moça que estava também aguardando sua criança, sua menina, e falei assim: você já foi minha aluna, não foi? Aí ela falou assim: fui, professor. Aí eu falei: e você foi minha aluna, você fazia a 6ª série. E ela ficou assim, eu falei: e fazia a 6ª série no ano de 2004. Falei onde era a escola e a menina ficou toda assustada. Oi, amor. Obrigado. Vem cá dar um alô para os coleguinhas do papai. Para os alunos do papai. Fala com os alunos do papai. Oi. O que você trouxe para o papai agora? Água. O papai tá com sede já. Né? Tá bom. Vai dar algum recado para os alunos do papai? Vamos estudar, galera. Vamos estudar, galera. Dá o cachorro. Pera aí, amor. Dá cachorro. Pega o cachorrinho. Eu vou mostrar. Vai estudar, mostrar o cachorrinho? Uhum. Mostra o cachorrinho. Só que primeiro eu vou arrumar ela. Então tá, deixa o papai continuar a aula. Ó, período da mineração ouro. Do ouro, tá dizendo aqui o Francisco. Exatamente, Francisco. Marcelo Almeida 20020. 20020. Grave esse número. 20020. 2020 com 0 no meio. Oi, amor, o que você quer? O pente. Um momentinho. Então. Bom, voltando então. Professor, o que tem o século XVIII de importante? Ele é abordado em prova? Demais. Professor, qual a importância do século XVIII? Ciclo da mineração do ouro. Quando se fala de mineração do ouro no norte goiano, hoje Tocantins, se refere ao século XVIII. No século XVIII, na década de 20, por volta de 1723, 1724, ocorreu o início, a descoberta do ouro na região, que região sudeste do Tocantins hoje, antigo norte goiano, certo? Ocorreu a descoberta, veio o auge e veio a decadência da mineração por volta de 1780. Professor, mas quando se fala em 1750, que é o que diz o texto dessa questão, isso aí não seria século 17, 1700? Não. Tá vendo aí, 1750 corresponde aos números 1750, 1750, correto isso?
Se os dois primeiros dígitos do número 17 e 17, sempre para você, sempre não, 99% das vezes, para você saber o século, é só você pegar os dois primeiros dígitos, no caso aí é 17, 1750 começa 17 e depois 50. Você pega 17 e soma mais um. 17 mais 1, século 18. Se eu falo no ano de 1950, 1950 começa com 19. 19,50. Então, 19 mais 1, século 20. Se eu falo no ano 1550, começa com 15 e depois 50. 15 mais 1, século 16. Entendeu o raciocínio que a gente faz de imediato para identificar o século? 99% das vezes dá certo, tá? Somente um caso que daria errado. Ok, vamos lá. Mas não vem ao caso agora. O texto da questão está dizendo assim: a cidade foi fundada por volta de 1750, então eu já sei que foi período da mineração do ouro, tá? Sendo uma das mais antigas do estado de Tocantins, seu primeiro aldeamento recebeu o nome de São Francisco Xavier do Douro. Em 26 de agosto de 1884, a vila de São José do Douro foi elevada à categoria de cidade pela lei provincial número 723, de 26 de agosto de 1884. O texto acima refere-se à cidade de... Meninos, vou explicar uma coisinha para vocês. Aqui o Silvio está falando, por volta de 1750 ocorreu o apogeu do ouro no território goiano. Sim, nós tivemos o auge da mineração. Quando se fala do ciclo da mineração do ouro, o ciclo da mineração do ouro ocorreu no século XVIII. Ok. Professor, essa cidade mencionada aí na prova, ela tem sua origem associada ao período do ciclo da mineração? Tem. Mas não a origem dela, por mais que tenha sido durante a mineração, se percebe que ele fala da sua origem associada ao processo de aldeamento. Sempre que falar de aldeamento, cidade que surgiu de aldeamento, vai se referir à cidade de Dianópolis. Dianópolis, que no passado já se chamou São José do Douro, que inicialmente se chamava São Francisco Xavier do Douro, quer dizer, e é uma das cidades mais antigas do estado. Professor, mas qual é a cidade mais antiga do Tocantins, Natividade? Além de Natividade, naquela região sudeste, eu tenho outras cidades antigas, Natividade, depois Arraias, vai pegar outros municípios, Porto Nacional, Conceição do Tocantins, Monte do Carmo, Chapada de Natividade, quer dizer, nós temos alguns municípios que surgiram durante esse período da mineração, certo? Mas a resposta a essa questão, falei aldeamento, eu já sei que é Dianópolis. Falei São José do Douro, ou alguma coisa do Douro, vai se referir à cidade de Dianópolis. Portanto, a resposta correta, letra D de dado. Ok? Tava fácil ou estava difícil a questão? Professor, será que eu acertava? O João Paulo está falando, professor, por exemplo, no ano de 1700 é século XVI ainda, correto? Não, João Paulo, sempre que os dois últimos dígitos forem 00, 1700 é 1700, então permanece o século, os dois primeiros dígitos, é século XVII. 1701, aí já é século XVIII, pega 17 mais 1, 18. Só quando os dois últimos dígitos forem 00, permanece como século os dois primeiros. Tá? Por isso que eu falei 99% das vezes. Ok? Fácil, meninos. Ali a questão é Dianópolis. Letra D de dado. Vamos mais uma questão. Luísa, eu não sabia dessa. Por isso que, pela expressão duro, está dizendo a Laura aqui, pela expressão duro, falou duro, você já lembra de Dianópolis, tá? Falou duro, Dianópolis. Vamos lá, mais uma questãozinha? Fácil. Professor... Olha só, mais uma questão aí para vocês. Parque Nacional. Vamos falar dos parques nacionais? Primeiro, do que são parques, né? Nacionais, estaduais. No Tocantins, eu vou falar mais ou menos em cima do que já chegou a ser abordado sobre esse assunto na prova, em provas anteriores. Quando se fala de parque no Tocantins, a gente já lembra de Parque do Jalapão, correto isso? Só que o Parque do Jalapão ele é estadual, Parque Estadual do Jalapão. A Cecília ela estava penteando o cachorrinho dela e ela agora quer mostrar para vocês. Um momentinho, tá? Momento gostosura. Como é o nome dela? Bob.
É Bob o nome do cachorrinho? É? É Que você gosta? menina. É menina? Mas você tem outro cachorrinho aqui em casa, não tem? Só que esse daqui é brinquedo. Ah, esse é de brinquedo. Oh, meu Deus do céu, Esse coisa chama mais linda. Bob. Bob? Ele late? Sim. Como é que ele late? Oh. Não, tio. Pronto. Dá um beijo, papai. Ele vai te beijar e cantar um segredo. Pronto. Sério? Eu escutei todo o segredo. O que ele falou? Ele falou que a Cecília é a menina mais linda do mundo. Beijo, princesa. Agora o papai vai continuar a aula, tá bom? Ah, ele não falou isso não. Não falou isso, não? Ele falou que você é muito linda, minha mãe também. Então, e ela perguntou se a minha mãe, já que ela é polícia do trânsito, a minha mãe vai prender ela. Ah, não vai prender não. Fica tranquila, tá bom? Vamos lá, meninos. Voltando aqui. Tá bom, beijo. Desculpa aí, mas são poucos momentos que eu consigo curtir assim, então tem que curtir sempre que pode. Poucos não, graças a Deus tem até um pouquinho, mas eu tento aproveitar ao máximo. Mas vamos lá, quando se fala de parque estadual, coloque na sua cabeça o seguinte: falei em parque estadual no Tocantins, eu tenho alguns, mas 2 são os que mais caem em prova, tá? Eu vou inicialmente mencionar esses 2. Aqui eu tenho o estado do Tocantins, certo? Essa região aqui, onde está a minha mão aqui, ó, essa região leste do Tocantins, que faz fronteira tanto com o Maranhão aqui, isso aqui é Maranhão, aqui um pedacinho pequeno é Piauí, e aqui também pega a Bahia. Professor, então essa região do Jalapão pega a área de fronteira com Maranhão, Piauí e Bahia. Exatamente. E o Jalapão é um parque estadual? Sim. Professor, aqui na região oeste, aqui ó, eu tenho a Ilha do Bananal. O Rio Araguaia é dividido em 2 braços, vai fazer a Ilha do Bananal que se une aqui. Ok. E essa região aqui, a norte e nordeste, fora da ilha, aqui na região a norte e nordeste da ilha, tá? Na parte oeste do Tocantins, aqui nessa região, eu tenho outro parque estadual, que é o Parque Estadual do Cantão. Nem todo mundo já ouviu falar no Parque Estadual do Cantão, mas é um importante parque estadual que nós temos no estado. Então eu tenho a leste o Parque Estadual do Jalapão, a oeste o Parque Estadual do Cantão. Professor, quando se fala no Jalapão, menino, Jalapão você fala de fervedouros, de dunas, de capim dourado, comunidades quilombolas, cachoeiras. Quando se fala no Cantão, não tem nada a ver com isso. O Cantão é outra realidade, outra questão ambiental, não tem nada a ver com o que tem no Jalapão. Sabe o que é o Cantão? O Cantão, ele é encontro, e caiu assim em prova, trata-se de um parque estadual que é encontro de 3 importantes ecossistemas: vegetação amazônica, vegetação pantaneira e vegetação do cerrado. Professor, floresta amazônica tem no Tocantins? Tem, na divisa com o Pará. Professor, cerrado, 87% do Tocantins é cerrado. Tá, professor, e ele fala de uma vegetação pantaneira, que vegetação é essa? Diga, Regina Felipe, boa noite. Quando ele fala de vegetação pantaneira, sabe o que é Pantanal? Quando fala em Pantanal no Brasil, a gente já lembra de uma área alagada, não é? Essa região aqui, ó, no Vale do Rio Araguaia, próximo à Ilha do Bananal, a norte e nordeste da Ilha do Bananal, que está aqui embaixo, essa região do Cantão, ela fica alagada, ela fica parcialmente alagada, uma boa parte dela, durante o período de chuva. São centenas de lagos, lagoas e ilhas na região, certo? Rios transbordam, lagos e lagoas transbordam, formando uma grande área alagada, parecido com o Pantanal mato-grossense. Por isso que se fala que a região do Cantão é encontro de vegetação amazônica, vegetação do cerrado e vegetação pantaneira. Ah, professor, então a riqueza da biodiversidade do Cantão é muito diferente do Jalapão, muito diferente. O turismo do Cantão é muito diferente do turismo do Jalapão.
completamente diferente as duas regiões. Mas olha como foi abordado esse assunto na prova. Na prova falava assim, ó, trata-se de um importante parque estadual que recebe milhares de turistas ao longo do ano, está localizado na porção ocidental do Tocantins. Quando se fala de parque estadual, fala de milhares de turistas, fala que é um cartão postal do estado, todo mundo pensa em Jalapão. Só que o Jalapão está aqui no lado leste. No lado leste é Oriente. Japoneses, o Japão não está no lado leste do mapa, do lado direito do mapa, eles são chamados de orientais porque estão do lado leste. Sabe o que significa ocidente? Porque a questão dizia que esse parque estadual se localiza na parte ocidental. Ocidental é oeste. Então o parque estadual localizado na parte ocidental do Tocantins é Cantão. O parque estadual localizado na parte oriental do Tocantins é Jalapão. Jalapão, Oriente, Cantão, Ocidente. Professor, será que eu vou lembrar na hora? Meninos, Jalapão lembra Japão. Japão é lá do leste. Então pronto, tá aqui. Oriente é leste, Ocidente é oeste. Jalapão no Oriente, Cantão no Ocidente. Aí um aluno me falou assim, professor, meu Deus do céu, mas me diga uma coisa, o Cantão recebe milhares de turistas, cabe entrar com recurso? Não, não cabe. Você por acaso está lá na porta do Cantão, contabilizando quantos entram? Primeiro que o Cantão nem porta tem. Você tem, eu diria milhares, não, mas você tem milhares de hectares na região, certo? 89 mil hectares na região do Cantão. Quer dizer, 89 mil campos de futebol é a região da APA do Cantão. Então nós temos uma área muito grande, que recebe mesmo muitos turistas, e o fato de falar milhares ao longo do ano, não tem como você identificar se corresponde ou não corresponde essa quantidade mencionada na prova. Mas só para você identificar que parque estadual no Tocantins não existe, só Jalapão. Aqui do lado de Palmas tem uma cadeia de serra, chamada Serra do Lajeado, ou Serra do Carmo. Recebe os dois nomes a mesma serra, Serra do Carmo, Serra do Lajeado. E daí, professor? E daí que existe também um parque estadual nessa serra, Parque Estadual da Serra do Lajeado. Tá vendo que não existe só Parque Estadual do Jalapão ou Parque Estadual do Cantão? Aqui tem Parque Estadual da Serra. Compreenderam aí? Cheguei, Helena, seja bem-vinda. Faguinha, seja muito bem-vinda. Atrasada, mas cheguei. Perdão pelo atraso, que isso, não por isso. Taylor Nunes, boa noite, meu deputado. Seja bem-vindo, Taylor. Boa noite. O Silvio está falando, se a faca do churrasco estiver bem afiada, corre o risco de o senhor desmembrar um pedaço do Tocantins. Que isso? A faca pode estar bem afiada, mas no preço da carne não tem esse risco, viu? Vai demorar a passar aqui. Mas eu fico brincando, quando eu normalmente viajo para o interior, e toda semana eu costumo ir, eu aproveito para comprar carne. Hoje é porque não deu, mas eu aproveito para comprar carne porque está mais em conta. A Valdeterminada está falando, Parque Nacional do Araguaia, Parque Estadual do Cantão, Parque Estadual do Jalapão. A Val, ela mencionou uma coisa aí que é interessante. Ela falou Parque Nacional do Araguaia. O que é isso, professor? Gente, tá vendo que existe parque estadual e existe parque nacional, certo isso? Agora vamos ver a questão, Val. Olha o que diz. Parque Nacional que encontra-se localizado nas divisas dos estados de Tocantins com Maranhão, Bahia e Piauí. De acordo com o enunciado, é correto afirmar que... Aí você fala assim, olha, professor, se ele está falando que fica aqui na divisa, ó, na divisa com Bahia, com Piauí e com Maranhão, o parque que está aqui no lado leste é o Jalapão, eu sei disso, mas ele não está dizendo parque estadual. No texto da questão está dizendo parque nacional, isso aí é um peguinha para você. E estava assim, ó, de gente que marcou como se estivesse correto. Professor, mas não é Jalapão? Não, gente, porque Jalapão é parque estadual. E o texto da questão está claro aí, parque nacional. Olha, letra A. Trata-se do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Professor, que rio é esse, professor? Meninos, Rio Parnaíba, ele fica na divisa, grande parte da sua extensão, quase a sua totalidade, é divisa natural entre o estado do Maranhão e o estado do Piauí. E onde é que ele nasce, professor? Lá pertinho do Jalapão. As nascentes do Rio Parnaíba fica na região divisa com Tocantins, na área que envolve também o Jalapão. Então aquela área que pega as nascentes do Parnaíba é um parque nacional.
Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Professor, chega a pegar o Jalapão? Não, na realidade fica ali junto com a região do Jalapão. Pega um pedacinho, né, que corresponde à área que nós identificamos normalmente com o Jalapão, um pedacinho. Professor, existem parques nacionais no Tocantins? Existem 2 parques nacionais no Tocantins. Um deles é o que retrata essa questão. Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, que pega aqui divisa com Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, certo? E o outro fica na Ilha do Bananal. Lembra que eu falei para vocês que aqui o Rio Araguaia, meus dedos são o Rio Araguaia, tá? O Rio Araguaia tá vindo aqui, aqui, chegou aqui, ele divide em 2 braços, fica esse dedo aqui, ó, à direita da Ilha do Bananal é o Rio Javaense e à esquerda da Ilha do Bananal permanece com o nome de Rio Araguaia. Então os 2 braços vão subindo, formando aqui uma ilha, certo? Então a Ilha do Bananal, professor, tem o Rio Javaense à direita e tem o Rio Araguaia à esquerda. Perfeito. E no norte da Ilha do Bananal, eu tenho o chamado Parque Nacional do Araguaia. São os 2 únicos parques nacionais que envolvem território tocantinense. Parque Nacional do Araguaia, no norte da Ilha do Bananal, e Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, conforme diz essa questão. Olha o texto. Parque Nacional que se encontra localizado na divisa do estado do Tocantins, Maranhão, Bahia e Piauí. De acordo com o enunciado, é correto afirmar que, letra A, trata-se do Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. Correto. Olha a letra B. O texto refere-se à APA do Jalapão. Gente, a APA é a Área de Proteção Ambiental. O texto da questão está dizendo que é Parque Nacional. Se é Parque Nacional, não é APA. A APA é uma coisa, Parque Estadual é outra coisa, Parque Nacional é outra coisa. Fica atento ao texto. Letra B. Letra C. O enunciado remete-se à APA do Cantão. Não. Existe o Parque Estadual do Jalapão, existe o Parque Estadual do Cantão. Existe a APA, Área de Proteção Ambiental do Jalapão, existe também a APA de Proteção Ambiental do Cantão. Tá falso. Letra D. O enunciado identifica claramente a APA dos meandros da Bacia do São Francisco na divisa com o estado do Tocantins. Nada a ver. Primeiro ele já está dizendo que fala de APA, o texto é Parque Nacional, não tem nada a ver com a questão do Rio São Francisco aí. E letra E, trata-se da APA do Canabrava. Gente, já disse, não é APA, é Parque Nacional. Se a gente ficasse atento ao texto que fala que é Parque Nacional, só tem das 5 alternativas uma que retrata Parque Nacional, que seria, ou que é, a alternativa correta, letra A. Ok aí? Claro? Deixa eu só aproveitar e colocar o telefone de contato aqui. Se você quiser receber a apostila de Geografia e História do Tocantins, já tem quase 15 anos que eu venho atualizando e fornecendo para os alunos esse material, manda um WhatsApp para esse número aí, e também vai ter algumas dicas de aulas, certo? De conteúdos que vocês vão conhecer um pouco melhor e estudar para concurso e conteúdos que já foram abordados em concursos anteriores. Drica Ribeiro, boa noite. Luísa Jesus, boa noite. Nasa BR, boa noite. Vanessa Miller, boa noite. Sargento Hudson Teles, e aí Hudson, boa noite. Geraldo Piuda, boa noite. João Paulo Setúbal da Cruz, nascido de Rio Parnaíba, ok, boa noite. Augusta Lima, top, prof. Top, Augusta, obrigado. Clésio, próximo prefeito de Palmas, certeza, rapaz, mãe de Iná. Mas se for da vontade de Deus, vamos que vamos. Se não for, deixa passar também. Alexandre Araújo, boa noite. Boa noite, Luziane, boa noite. Meninos, rapaz, eu coloquei o número aqui, não fixei, né? Manda, por favor, tá fixo o telefone aí embaixo. Manda o WhatsApp que vocês vão receber o conteúdo gratuito. Quem não está seguindo no Instagram, por favor, segue aí no Instagram toda terça-feira. Eu sei que hoje é quarta, mas toda terça-feira nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Ontem à noite não foi possível porque eu tive um contratempo, quer dizer, teve o aniversário da minha sogra e aí nós tivemos que adiar para hoje. Só foi isso. Francisco está dizendo, prof, poderia falar um pouco sobre... fugiu aqui, Francisco, nem vi. Sobre as prisões que foram construídas nas margens dos rios durante o período da navegação. Nós tínhamos esse incentivo também ali na região do Rio Araguaia. Nós tivemos prisões construídas, na região de Araguacema nós tivemos prisões construídas,
certo? Exatamente como fomento ao desenvolvimento também, não só da navegação, mas desenvolvimento do povoamento da região. Professor, nós tivemos alguns fatos históricos relacionados a isso. Tivemos ciclo da mineração do ouro, que eu havia comentado anteriormente. Com a decadência da mineração do ouro, veio incentivos da coroa para o povoamento da região. Aí veio o ciclo da pecuária e o ciclo da navegação, certo? Vieram a construção das prisões. Veio o ciclo do cristal de rocha, esse já no século XX. Só para você se antenar em relação ao tempo, século XVIII é ciclo da mineração do ouro. Após a decadência do ouro, no fim do século XVIII e no decorrer da primeira metade do século XIX, foram os ciclos da pecuária e navegação. E já na primeira metade do século XX, entre 1930 e 1950, foi o ciclo do cristal de rocha. Professor, o que é cristal de rocha? É o cristal normal que a gente conhece. Ele também é chamado de quartzo. O ciclo do cristal de rocha, o quartzo, foi de 1930 a 1950, que fez com que houvesse não só o surgimento de cidades, mas o desenvolvimento econômico de cidades às margens ou no vale do chamado Rio Araguaia. Ok? Daniela Santana, professor, aqui em Gurupi, viciada em suas aulas, são muito edificantes. Ô, Daniela, obrigado. Inclusive, eu estive em Gurupi hoje à tarde. Por acaso me deparei com o movimento de grevista dos professores municipais por causa do plano de carreira, do piso, que gerou uma insatisfação muito grande com os professores, e com razão. Tentei conversar com os professores aí em Gurupi, mas o sindicato não deixou que eu conversasse com os professores para tentar ajudar no processo. Mas está valendo, né? Faz parte. Verônica Franca, minha chance de voltar para o Tocantins é concurso de Palmas. Ô, Verônica, pois então estuda, coleguinha, e vai valer a pena, você vai voltar. Júlia Modesto, obrigado por estar seguindo. Deixa eu ver, Poço Catarinense, boa noite, amigo. Professor sabe tudo, até agora não errei nenhuma, show de bola, seja muito bem-vindo. Ó, os portuenses aí presentes. O João Paulo... Professor, o Tocantins foi desmembrado de um estado do Centro-Oeste. Por que foi integrado à região Norte e não ao Centro-Oeste? O João Paulo, agora o João Paulo, não do posto, mas que está fazendo a pergunta, né? O João Paulo está perguntando o seguinte: se Tocantins foi desmembrado, quer dizer, surgiu do desmembramento de Goiás, da divisão do estado de Goiás. Se Goiás é a região Centro-Oeste, por que o Tocantins pertence à região Norte? Isso já foi abordado em prova. E eu não vou responder porque eu não estudei para responder essa pergunta hoje. Vamos à próxima. Não, tô brincando, que isso. Sabe o que acontece? O fato de estar na região norte do Brasil favorece a captação de recursos federais num volume muito maior, certo? A taxa de juros menores, financiamento ou simplesmente liberação de recursos sem necessidade de pagamento. Professor, estar na região norte é como se fosse tratado de forma diferenciada. Perfeitamente isso. Sabe o que o governo federal visualizava? Ele pensava assim, a região mais pobre do Brasil, Norte e Nordeste. Então, os estados que estão no Norte e Nordeste, eles receberão volume financeiro maior, taxa de juros menores, carência para pagamento muito maior, para financiamento, para empréstimo e assim por diante. Professor, então para o Tocantins, recém-criado, era mais interessante pertencer à região Norte que à região Centro-Oeste. Por questões financeiras? Sim. Ah, professor, mas não é porque o Tocantins tem o clima da região norte, da região amazônica? Nada a ver. O clima da Amazônia é equatorial. O clima do Tocantins é tropical. Tropical semiúmido ou só tropical. Professor, então não é por causa do clima? Não. Seria por causa da vegetação? Porque na região norte é floresta amazônica? Não, porque o Tocantins 87% é cerrado. Então também não tem nada a ver com a questão da floresta. Professor, mas não seria porque no Tocantins tem presença indígena? 1%, isso já caiu em prova. 1% da população tocantinense é de descendência indígena. É de descendência não, é indígena. 1% da população tocantinense. Aproximadamente 1%, 0,95%, 96%. Então cerca de 1% da população tocantinense é indígena, mas não tem nada a ver o fato de ter um percentual, e tão pequeno esse percentual, certo? Fazer com que o Tocantins fosse para o norte do país. Ok? O motivo é econômico, viu, João Paulo? Vamos lá. Cássio Moleto, aula super produtiva, obrigado. Érica Cordeiro está falando assim, professor, deixa eu passar no concurso primeiro para depois ser prefeito de Palmas. Rapaz, se for da vontade de Deus e chegar numa prefeitura, eu tenho certeza que eu vou fazer alguns concursos.
cada ano concurso diferente, mas eu já vou fazer um planejamento para que comece a se identificar, aliás, a estudar, para que possamos ingressar através do concurso público. Mas aí é outro momento, outra etapa, né? Se isso chegar a acontecer um dia. Joselma, não esqueça 20020, 2020 com 0 no meio, Joselma. Obrigado. Rosenilda está falando assim, boa noite, professor, boa noite, Rosenilda. Silvio, responsável por essas prisões foi o Marquês de Pombal, o posto catarinense Cristalândia 1, eu perdi aqui na sequência, Cristalândia 1 é o quê? Mas talvez você esteja se referindo, João Paulo, do posto catarinense, esteja se referindo às cidades que surgiram do ciclo do Cristal de Rocha. Cristalândia, sim, surgiu do ciclo do Cristal de Rocha, só que, olha o detalhe, só que o município mencionado nas provas associado ao ciclo do Cristal de Rocha normalmente é Pium. Professor, o que cai na prova, rapaz, muitas questões, falava de Pium. Professor, por que Pium e não Cristalândia? Porque Cristalândia, cristal, é muito evidente a resposta. E Cristalândia, assim como o Pium, tiveram grande importância durante o ciclo da mineração, durante o ciclo do Cristal de Rocha. E Pium é o município normalmente mencionado nas provas. Ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Professor Francisco, durante o período das prisões houve revoltas indígenas? Se não me engano, a questão do FT relacionou isso. Eu tenho que ver a questão, porque eu não me recordo dessa questão. Mas você falando de revolta indígena, me faz lembrar a situação, Francisco, de São José do Duro. Lembra que lá no início, na primeira questão, eu falei com vocês sobre o processo de aldeamento que deu origem a São José do Duro, atual município de Dianópolis. Lá no município de Dianópolis, ou São José do Duro, lá naquele município nós tínhamos duas tribos indígenas que não existem mais, que eram as tribos Acroá e Chacriabá, que existiam na região e não existem mais. Professor, os indígenas ocorreu uma tentativa de escravização que não deu certo. Exatamente. Então eles acabaram gerando conflito com os não indígenas, matando muitos não indígenas na região e por isso acabaram também sendo eliminados da região. Tribos Acroá, A-K-R-O-A, com acento agudo no último A, e Chacriabá, X-A-C-R-I-B-A, com acento agudo no último A. Acroá e Chacriabá existiram, mas foram extintas da nossa região. Ok? José não está mencionando o município do Heré, no Vale do Araguaia, de Formoso do Araguaia, do Heré, Abreulândia, Dois Irmãos, Cristalândia, Pium, Arapoema, Pau d'Arco. Você vai pegar inúmeros municípios que tiveram um desenvolvimento econômico a partir do ciclo do Cristal de Rocha, ok? Alexandre, durante o governo de Getúlio Vargas, Cristal de Rocha, Quartzo, o governo de Getúlio foi de 1930 a 1945, o primeiro governo dele, certo? E nesse intervalo de tempo, porque o Cristal de Rocha, ele normalmente é mencionado nas provas de 1930 a 1950, então sim, grande parte dele pega, Alexandra, o governo de Getúlio Vargas, perfeito. O José é o melhor professor de Geografia e História, só conhece eu tô sabendo. Laura Freire, boa noite, estou brincando, tá, Joselma? Mas agradeço. João Paulo, obrigado. O que é isso? Dispõe a Faguinha será um excelente prefeito, se Deus quiser. Fazer que nem o Luva de Pedreiro. Receba. Drica Vilarinho, boa noite, seja bem-vinda. Ilana tá falando, professor, impossível não aprender com você. Fera demais. Oi, Ilana, obrigado. Gisele Pereira, acho que o concurso da Prefeitura de Palmas só quando o prof for. Perfeito, meu Deus do céu. Mas vai estudando, que quando sair o edital, vocês já vão estar preparados. Vai estudando mesmo, não espera o edital ser lançado, não. Deixa eu ver, Otaviana Nath, boa noite, acompanhando você aqui de Itacajá, aprendendo muito. Meninas, falando em Itacajá, Otaviana é de Itacajá. Lá em Itacajá tem o Rally das Águas. Por que eu falo isso? Porque é famoso em todo o estado do Tocantins e também é cultural, certo? Pode ser abordado em provas. Falei em Rally das Águas, estou me referindo ao município de Itacajá. Agora, tem uma tribo indígena no Tocantins que fica ali nos municípios de Goiatins e Itacajá. Que tribo indígena é essa? Diz aí pra mim. Exatamente, Silvio.
Ó, o João Paulo está falando, professor, se cair na prova uma questão chamada BR-153 Belém-Brasília, essa informação podemos marcar como correta ou incorreta? Já que o oficial é BR-010. Meninos, a BR-153 oficialmente é 010. Perdão. A BR-153 oficialmente é rodovia transbrasiliana, mas ela também é chamada de rodovia Bernardo Saião. Bernardo Saião foi o engenheiro responsável pela construção da BR-153 e faleceu antes da conclusão da BR em um acampamento da construção da rodovia. Tá, professor, e aí? E aí que no Brasil inteiro ela é conhecida como Belém-Brasília. Então, no texto da questão, pode sim ser chamada de Belém-Brasília, como também Transbrasiliana, como também Bernardo Saião. Tá? Agora, se você, João Paulo, tiver alternativa, a rodovia Belém-Brasília é alternativa A, 153, alternativa B, 010, a resposta vai ser 010. Mas no texto da questão, mencionar 153 como Belém-Brasília, isso é corriqueiro e não vai estar errado por causa disso, ok? O Wesley está falando assim, essa extinção de tribos se deve à urbanização dos indígenas ou extermínio mesmo? Das tribos Acroá e Chacriabá não foi processo de urbanização não, foi extermínio mesmo, tá? Houve um conflito intenso ali e quem sobreviveu saiu fora da região. Ciro Gomes, porque houve uma tentativa de escravização, viu? Deixa eu ver aqui, Wesley. Houve uma tentativa de escravização dos Acroá e dos Chacriabá, o que não deu certo. O que não deu certo e os indígenas começaram a promover a morte de não indígenas que estavam lá na luta, na tentativa de encontrar ouro, e em função das baixas que ocorriam, resolveram ir para o confronto, promovendo então a caça aos indígenas da região e levando à sua extinção. Wesley Bianca Reis está aqui falando que aguardando a Polícia Civil Tocantins, e o governo Tocantins já anunciou Polícia Civil, quadro da saúde e concurso de educação. Mara Coutinho, dá uma aula para nós no GPS essa semana à noite, por favor. Ô, Mara. Mara, é só me chamar. Eu não consigo a semana inteira, mas se entrar em contato para um dia, conversar com o professor, nem que eu pegue só um trecho que o professor quiser definir, eu vou lá no GPS e faço aula com vocês. Tranquilamente. Show, show, show. Luziane, melhor evento daqui é o Rally das Águas. Índios Craô, localizados em Goiatins e Itacajá. Tá? Craô. Ok. Vamos aqui, mais uma. Vamos colocar mais uma questão agora? Tudo bem, Alice? Ô Edneia, a Edneia está falando aqui que no município de Goiatins tem o Rally das Águas no Rio Manuel Alves Grande. O Rio Manuel Alves Grande passa lá em Goiatins, o Rio Manuel Alves Pequeno passa lá em Itacajá. O de Itacajá, o Rally das Águas, que é mais famoso, desculpa Edneia, mas o de Itacajá é mais famoso a nível de estado, é no Rio Manuel Alves Pequeno, e lá em Goiatins é no Rio Manuel Alves Grande. Perfeitamente, viu? Mirina, ótima aula, gostaria de assistir esta aula novamente. As aulas ficam salvas aqui no Instagram e no dia seguinte eu posto ela no meu Facebook, nos meus Facebooks e também no canal do YouTube. Ok. A Val está falando assim, professor, estou aguardando o concurso da SEDUC. Eu conversei com o secretário de Educação semana passada, hoje aqui dia 4ª. Não lembro se foi essa semana, segunda-feira que eu liguei para ele, ou se foi na semana passada. E ele me afirmou que esse mês de agosto, porque inicialmente falava-se de que sairia o edital, mas ele afirmou que esse mês de agosto vai ser anunciada a empresa que vai fazer o concurso da SEDUC, tá? E que a prova vai ocorrer ainda esse semestre. Então, manda ver, vamos estudar. O posto catarinense, João Paulo está dizendo, a Serras Gerais pode se transformar em algum parque, ou faz parte de alguma chapada. A região ali divisa com a Bahia, que não necessariamente vai pegar toda a Serra Geral, tá? Mas pega parte dela. Ali tem a Chapada São Franciscana, tá? Ali existe a Chapada São Franciscana. E por que chamada de São Franciscana, professor? Porque ali você tem a rios, naquela Serra Geral, o Espigão Mestre, tem nascentes de rios que correm para o Rio São Francisco. Então a Chapada São Franciscana envolve a Serra Geral, que faz divisa com o estado da Bahia, porque ali tem rios que nascem e correm para o São Francisco à direita e que correm para o Rio Tocantins à esquerda. Ok? A exemplo, o Rio Manuel Alves. Vamos a uma outra questão aqui. Opa, essa já foi. Mais uma questão. Olha só, localizado no oeste do estado,
numa área de aproximadamente 89 mil hectares, entre os municípios de Caseara e Pium, no extremo norte da Ilha do Bananal, não é do estado não, da Ilha do Bananal, uma região beneficiada com a água dos rios Araguaia, Coco e Javaés. O texto acima se refere. Meninos, eu havia falado para vocês que aqui está a Ilha do Bananal, não é isso? Rio Javaés, meu dedinho aqui mexendo, ó. Rio Javaés e Rio Araguaia. Ok. Aqui a norte da ilha eu tenho a região dos municípios de Pium, de Caseara. Quer dizer, nessa região se encontra na parte oeste do Tocantins, ou a norte e nordeste da Ilha do Bananal, eu tenho o Parque Estadual do Cantão, e eu tenho a APA, Área de Proteção Ambiental do Cantão. O texto aí, ele faz referência, vamos dizer, às alternativas. Letra A, Parque Estadual do Canabrava. Não, Canabrava é da usina de Canabrava, nada a ver. Letra B, Parque Estadual do Jalapão. Não, o Jalapão é do lado leste. Letra C, Parque Estadual do Lajeado. Parque Estadual do Lajeado é da Serra do Lajeado, aqui pertinho de Palmas. Letra C, ao Lago de São Salvador. São Salvador é a usina hidrelétrica de São Salvador, no município de São Salvador, no sul do estado. Nada a ver. Letra E, ao Parque Estadual do Cantão. Alternativa E, alternativa correta. Val perguntando, o senhor aposta em qual banca para o concurso da SEDUC? Não vou apostar não, Val, porque eu já sei qual é, então não adianta apostar. Professor, você está brincando, você sabe qual é? Então fala pra gente, fale. Não, estou brincando. O que o secretário falou foi por telefone e eu não perguntei. Eu falei, não, já vai ser anunciado, deixa que vai surpresa para muita gente. Mas ele falou que estava em dúvida, estava analisando entre duas bancas de reconhecimento nacional, tá? Foi o que ele me disse. Olha, são duas bancas de reconhecimento nacional que está para ser finalizado, qual das duas que vai fazer a prova da SEDUC, ok? Mas não citou qual é e eu também não cheguei a perguntar. Mas vou ver se eu mando uma mensagem para ele amanhã, para ver se ele me dá um retorno. Aí fala assim, professor, e você consegue contato assim com ele? Gente, por coincidência, ele foi meu aluno. Assim como vocês estão aqui sendo meus alunos, ele foi, só que em aula presencial. Gente boníssima, secretário Fábio Vaz. O Fábio está dizendo, acho que vai a Copese. Gente, eu na realidade eu acho a Copese mais fácil. Tem gente que acha difícil, mas é porque tem técnica para você responder a prova. E se for a Copese, a gente dá umas dicas aqui, como é que a gente faz. Olha só, de usinas hidrelétricas, viu? Concurso de Educação, exatamente, SEDUC, Secretaria de Educação do Estado. Perfeito, entrou agora, Sônia, vai ter o concurso de Educação esse ano, no segundo semestre agora, nós já estamos no segundo semestre, vai ter o concurso, vai lançar edital, você vai fazer a prova, então já começa a estudar. Se porventura não tem ainda o material, tá vendo o número de WhatsApp aí embaixo, fixado? Então manda um WhatsApp para mim para você responder, aliás, para você receber, você e quem quiser, a apostila de Geografia e História do Tocantins e algumas aulazinhas que fiz de dicas para ajudar vocês, tá bom? Vamos a essa questão. Tem capacidade de gerar 452 megawatts. Eu já sei a resposta só pela quantidade de megawatts que a usina hidrelétrica vai gerar, porque eu tenho na minha mente a quantidade de todas as hidrelétricas no Rio Tocantins. Não fica se preocupando ainda não, calma. Vamos lá. Por meio de 3 turbinas, o lago que se formou tem uma área de aproximadamente 294,1 km², atingindo os municípios de Peixe, Paranã, São Salvador, de São Valério do Tocantins. As obras de construção da barragem começaram em junho de 2002, ficando paralisadas por um ano e foram retomadas em novembro de 2003. Com a parceria entre Energisa do Brasil, que detém 60% do empreendimento, e Furnas Centrais Elétricas, com 40%. O texto acima refere-se a... Gente, se ele está falando que está no município de Peixe, a usina hidrelétrica é Peixe Angical. Alternativa é, alternativa correta. No sul do estado, eu tenho a usina de Peixe, e mais ao sul ainda, eu tenho a usina de São Salvador, certo? Mas a usina de São Salvador não pega peixe. Peixe vai pegar, vai fazer o represamento da água e vai até o município de São Salvador. Ok? Impactar o município de São Salvador. Tudo bem aí? Então, resposta, letra E de elefante, usina de Peixe Angical. Professor, letra A, usina de Canabrava, fica no Rio Tocantins? Fica, só que lá em Goiás.
Letra B, usina Luiz Eduardo Magalhães, fica no Rio Tocantins? Fica, conhecida como usina de Lajeado, aqui perto de Palmas, norte de Palmas. Letra C, usina Luiz Castro Barreto de Carvalho, não está no estado de Tocantins e nem no Rio Tocantins, fora. Letra D, usina Corujão, existe essa usina? Gente, existe uma pequena central hidrelétrica chamada PCH, que é denominada Corujão, localizada no Rio Lontra, município de Araguaína. Professor, qual é a diferença entre PCH e UHE? UHE, usina hidrelétrica. PCH, pequena central hidrelétrica. Para ser PCH, tem que gerar energia até 30 megawatts. Para ser UHE, usina hidrelétrica, é acima de 30 megawatts. Corujão gera menos de 30, Corujão é PCH. E as que gerarem mais de 30, UHE. No texto dessa questão está se referindo a 452 megawatts. Então, vai ser o HE, usina hidrelétrica. Ok? Difícil? Fácil? Tá tranquilo aí? Professor... Meninos, vou comentar uma coisinha com vocês, tá? Eu ouço muita gente falar assim, professor, é difícil estudar. Não, difícil é ficar sem emprego. Professor, é difícil passar no concurso. Não, a dificuldade está na sua mente, tá? Porque se você quer passar, acredite e faça por onde. Quando a gente fica mentalizando coisa negativa, vai atrair só coisa negativa. Então você tem que focar em mentalizar só que vai dar certo. Mentaliza, vai dar certo, vou estudar aqui, vai dar certo, pode vir o obstáculo que for, mas eu vou conseguir superar e vai dar certo. Vai dar certo porque eu consigo estudar um pouco de madrugada, consigo estudar um pouquinho no horário do almoço. Organiza seu tempo de estudo, deixa horário fixo que vai dar certo. Professor Aldo, seja bem-vindo, meu amigo Aldo, como está? Então, Aldo, assim como para ti vou falar juntamente para os demais, quer passar no concurso? Mentaliza que vai dar certo, estuda as provas anteriores, certo? E foco no seu objetivo, Professor, difícil é ficar sem emprego, difícil é ficar sem salário, difícil é correr atrás de contrato, difícil é não poder planejar ou fazer compra parcelada, sem saber se amanhã vai estar empregado. Tá entendendo? PCH, prof, que é a PCH mesmo, só a descrição, pequena central hidrelétrica, Fábio. Pequena central hidrelétrica, ok? Mentaliza que realiza, Mara Coutinho, show de bola você, Mara. Mentaliza que realiza, é exatamente isso. Mamãe, minha querida mamãe, com 7 filhos, ela virava sempre pra gente e falava assim, vai dar certo, vocês vão conseguir, estuda que vai dar certo. A vida que nós vivemos, ela vai mudar. E ela mudou. Eu lembro com clareza, sabe, e eu acho que acontece com cada um de vocês, a gente tem flashes de momentos ou cenas na nossa infância. E eu vou relatar com vocês aqui um dos flashes que eu não me esqueci. Eu era criança, eu não sei, eu devia ter 7 anos de idade, 8 anos de idade na época. E mamãe até hoje ela faz arroz sirigado. Tem gente que não sabe pelo nome de arroz sirigado. Chama de arroz carreteiro, arroz com carne seca, é a mesma coisa, tá? Mas a gente conhece como arroz sirigado. E mamãe fazia arroz sirigado, por quê? Porque era só arroz e pouca carne, mas tinha pelo menos o gostinho de que houve carne ali dentro da panela. E alimentava todos os filhos. Era mais barato e vai fazendo o que pode, né, na situação que nós vivíamos. E eu me recordo de uma cena que o arroz sirigado estava pronto e eu era um dos menores. Quando eu cheguei para comer, só tinha arroz na panela. Eu me lembro dessa cena, só tinha arroz na panela. E eu olhei para a mamãe e falei assim, mas mãe, aqui não tem carne, só tem arroz. Rapaz, depois que eu falei, sabe por que eu lembro dessa cena? Porque eu vi o olho de minha mãe cheio de lágrimas naquele momento. E ela virou para mim e falou assim, meu filho, vai chegar um dia que vai ter mais pedaço de carne do que grão de arroz dentro dessa panela. E ela falou isso com o olho cheio de lágrimas. Quando eu vi aquele olho cheio de lágrimas, eu não esqueci e nunca mais reclamei. Entendeu? De nada. Porque depois eu vim entender a situação que nós estávamos passando, que a gente era criança e não percebia. Estava um turbilhão ao nosso redor e a gente não se dava conta dos problemas, das dificuldades que meus pais enfrentavam para tentar sustentar 7 filhos sem ter formação superior. E às vezes sem estar empregado. Entendeu? Nessa dificuldade. E aí a gente percebe agora
que dificuldade maior é viver a situação que vivíamos. Que vivíamos, eu falo, não estou querendo falar coisa de mim, mas que todos nós, vocês já passaram, seus pais já passaram, e eu tenho certeza que nenhum de vocês quer que seus filhos passem por isso. É por isso que você tem que estudar, é por isso que você não pode desistir, é por isso que você tem que mentalizar que vai dar certo, porque vai dar certo, e você vai estudar até passar. Entendeu aí? Você não tem o direito de recuar nesse momento. Não é por ti apenas, mas por todo mundo que está ao seu redor. Você não tem o direito de recuar. Nós temos concursos previstos, nós temos concursos que já estão quase com o edital saindo, e eu tenho certeza que vocês vão também ingressar no concurso, como aconteceu lá em casa, de 7 filhos, 6 são concursados. Hoje mamãe disse que nós somos os cofrinhos dela, e ela tem razão, porque o investimento dela deu certo. Ok? Meninos, manda um WhatsApp para mim. Quem não está seguindo, segue no Instagram, por favor. Eu vou verificar quem está seguindo e vou orar pelos que seguem para passarem no concurso. Mas eu fico pedindo muito para ajudar a vida de cada um de vocês, tá? Então, segue no Instagram, manda o WhatsApp para esse número que está aí fixado, 8485-7576, para vocês receberem o material, e vamos aqui toda semana. Terça-feira da semana que vem, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram. A aula fica salva no Instagram. No dia seguinte eu posto ela no Facebook e no YouTube para vocês acompanharem. Ok? Concurso da saúde, o governo já anunciou que vai ter, deve ter sido montada a banca fazendo levantamento. Só não disse quando. Se nesse segundo semestre ainda ou se no semestre que vem. Mas para passar tem que estudar de agora. Ok? Beijos. Fiquem com Deus, terça-feira da semana que vem, com fé em Deus. Tchau, meninos. Fiquem com Deus. Muito, muito obrigado por estarem aqui presentes. E vamos estudar até passá-lo. Simária Biel, boa noite. Fica com Deus. Beijos, meninos. Cássio Noleto, tchau, tchau. Até a próxima terça. Quando a gente vê a grama do vizinho, a gente acha que sempre é mais verde que a nossa. O seu vizinho, no Instagram, ele só mostra momentos felizes. Ele não mostra as dificuldades que ele passa. Então, para de ficar olhando o Instagram alheio, achando que a vida dos outros é fácil e a sua é difícil. Porque pode ter certeza que a dificuldade quem coloca na nossa vida somos nós. Tá entendendo? Valorize o que tem de bom, agradeça sempre a Deus e procure fazer o que é certo, porque vai dar certo. Tchau. Beijo.